Pois é, meu amigo, a política internacional tá quente. A gente tá acompanhando também o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, né? A verdadeira devassa que o Donald Trump tá fazendo em relação à própria esquerda dos Estados Unidos. E hoje o Donald Trump fez uma revelação bombástica. JFK. Né? Pois é, o Donald Trump resolveu liberar documentos secretos e sigilosos que demonstram aí uma verdadeira conspiração. E aí, isso está dando um rebuliço pesado lá nos Estados Unidos e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre as pessoas que foram denunciadas, né? Sobre um suposto plano de golpe aqui do Bolsonaro, está sempre sendo veiculado assim na imprensa. Pois é, houve um recuo do ministro Supremo Alexandre de Moraes e também né, por parte da Procuradoria-Geral da República, o que chamou muito a atenção, porque existe um pacotão de sanções que o Donald Trump está tentando aplicar no Alexandre de Moraes. Há quem diga que eles estão tentando, né, pagar de fortes, ou seja, de pessoas que não vão se intimidar com os pacotes de sanções do Donald Trump, mas que na prática não é bem assim. Na prática, né, o Donald Trump vai pôr as sanções e eles estão com medo, tá certo? Então, acompanha tudo aqui que a gente vai trazer para você, o editorial tá muito bom, não deixa de visitar a nossa biblioteca digital e se inscrever no canal também, a gente tá com obras muito boas. Uma das grandes questões de muitas pessoas que às vezes falam, mas eu não consigo ganhar dinheiro. Isso já é uma crença limitante. E tem a ver com a espiritualidade. Então eu recomendo demais para vocês o livro Espiritualidade e Prosperidade. Como que você alinha fé, propósito e sucesso financeiro, sucesso pessoal, sucesso com a família, tudo isso. Esse livro foi muito bem preparado para você, tá bom? Vamos lá, vamos começar de matéria? É o seguinte, aqui no Brasil rola, né, uma tese mirabolante de que Bolsonaro daria um golpe de Estado. A imprensa está vociferando isso o tempo todo. A mídia progressiva, né, progressista, assim como também alguns políticos de esquerda e alguns desavisados. Mas para grande parte da população, essa história de golpe com velhinhas e bíblias na mão é história da carochinha, né? Conto do vigário, é coisa para historinha para boi dormir, né? Não tem sentido. Mas foi a forma que eles encontraram de tentar emplacar alguma coisa contra o Bolsonaro. Tentaram emplacar a Casa das Joias, né? Caiu por terra. Caso de imóveis. Imóveis comprados em dinheiro vivo. Não, é moeda corrente. Importunou baleia. Falou isso. Pintou um clima. Mexeu com as emas. Não fez mais o quê? Cartão de vacina. Falou da japonesa. Falou, mas não sei o quê. Então, tudo que eles tentaram, não conseguiram achar nada. Inclusive, não conseguiram. Pensa na devassa que foi feita na vida do Bolsonaro e não tem uma denúncia. Assim, não, este caso é um caso de corrupção onde Bolsonaro recebeu propina. Não conseguiram chegar lá. Vocês entendem o absurdo disso? Pois é. Mas 31 pessoas foram denunciadas, até um padre, né? Só que, depois do relatório da Polícia Federal, o ato, né, criminoso do padre seria rezar? Peraí, o padre foi convidado para rezar, então é a oração do golpe? Pois é, nessa aqui eles recuaram. Moraes revoga medidas cautelares contra o padre indiciado por trama golpista. O ministro do STF determinou a devolução do passaporte e os bens apreendidos de José Eduardo Oliveira e Silva, após a Procuradoria-Geral da República decidir não denunciá-lo. Vamos lá. A Polícia Federal indiciou, né? Falou que tinha provas de que ele foi lá. Pra quê? Pra orar, né? Isso aqui é o padre, tá? Foi lá pra quê? Pra orar. Chegou lá, pra rezar lá, né? Fez a oração do golpe, tá? O Goné falou o seguinte, peraí, não faz o menor sentido. Não tem sentido nenhum. Isso aqui não é participar de um golpe. Não tem prova de que ele tramou. Não tem uma fala de WhatsApp. Não tem um diálogo falando, não, peraí, vamos articular aqui. Não, ele só falou que ia orar, né? É isso.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou as medidas cautelares impostas ao padre José Eduardo de Oliveira e Silva, investigado no âmbito do inquérito, que apura uma suposta trama golpista após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de ter sido indiciado pela Polícia Federal em novembro, junto com outras 36 pessoas, o padre não foi denunciado pelo PGR, o que motivou a decisão de Moraes, né? Ou seja, foi a decisão da PGR que Alexandre de Moraes recuou aqui. Outro ponto que a gente precisa falar é, né, a ligação, né, umbilical que o próprio Supremo tem com políticos, né, o que não poderia acontecer. Dá uma olhada nessa matéria da Veja, por exemplo, aqui. O jantar de Alexandre de Moraes para Rodrigo Pacheco. Todos os integrantes do STF foram convidados, né? Todos eles foram convidados também para comparecer a esse jantar. Somente no Brasil, né, literalmente, é que há uma relação, jantares entre ministros da Suprema Corte e políticos feitos dessa maneira, né? Infelizmente, o Brasil chegou a um nível deplorável, né, das relações institucionais. A parte que a Constituição diz que os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si, a parte do independente foi tirada. Violaram a Constituição. Sobrou o harmônico. Mas a harmonia ela pode ser para o bem ou para o mal também. Você pode estar em, literalmente, né, um grupo de traficantes, eles estão em harmonia para cometer o crime. Então, tem todas as formas. E, infelizmente, hoje, né, a gente não sente uma harmonia, né, do ponto de vista bom entre as instituições, né? Com medidas exacerbadas, com conchaves, com decisões que literalmente assustam, né, qualquer tipo de democracia. Vamos lá, pessoal. E o Donald Trump? Donald Trump resolveu, né, assustar aí muitas pessoas. Trump divulga arquivos restantes sobre a morte de JFK, que é o John Kennedy, né? O John Kennedy, que é o presidente, né? Ele foi assassinado e várias teorias da conspiração apontam, né? Foi um ex-fuzileiro que acabou tirando a vida do John Kennedy e há uma teoria de que poderia ter uma relação, inclusive, com o Fidel Castro, né? Fidel Castro poderia ter determinado essa tentativa de assassinato do John Kennedy, né? E tem muitos documentos nesse sentido que acabaram sendo divulgados. Mas assustou um pouco. Olha só. Donald Trump com promessa e revela mais de 80 mil arquivos secretos sobre o assassinato de John F. Kennedy. Os documentos sugerem que a CIA estava rastreando e tentando suprimir ativamente a cobertura da imprensa estrangeira e internacional de especulações sobre o envolvimento da própria CIA na morte do presidente JFK. Também há indícios de que a CIA promoveu uma queima de arquivo contra pessoas que sabiam do envolvimento da agência na morte de John Kennedy. O que o Donald Trump quer aqui? Aonde ele quer chegar? Ele quer chegar, né, no seguinte sentido. Ele quer provar que, à época, o governo de esquerda, que controlava a CIA, foi responsável pela morte do John Kennedy. E aí ele quer jogar essa mácula, porque o John Kennedy é um símbolo, né, para o cidadão norte-americano. Ele é um símbolo de alguém que entregou a vida, de alguém que foi assassinado, porque vinha para fazer a diferença, para trazer uma mudança para os Estados Unidos, né? E aí ele é um símbolo do ataque, né, à soberania dos Estados Unidos, à credibilidade dos Estados Unidos. Se o Donald Trump consegue jogar essa peste em cima dos democratas, meu amigo, ele inflama a população contra, né, a esquerda e os democratas. Pessoal, o Von Serran, né, é um cara que eu gosto pra caramba, né? O cara é sensato nas decisões, nas publicações dele. Ele escreveu o seguinte: pediram para que eu segurasse a informação, mas a fonte que liberou para o Capelli deve ser a mesma que a minha. Capelli é o Paulo Capelli do Metrópolis. O Von Serran tinha publicado, né, há 2 dias atrás, que era para o pessoal esperar que uma coisa muito grande viria dos Estados Unidos para cá. E aí foi o pacotão de sanções que o Donald Trump anunciou. E nesse pacotão, o que ele vai fazer? Ele vai sancionar primeiro o Moraes.
E aí todo mundo já entende que tem um dedo do Eduardo Bolsonaro, né, na elaboração desse pacotão. Não é à toa que o Eduardo Bolsonaro já está há quase 20 dias lá nos Estados Unidos e agora falou, não, eu não volto mais para o Brasil, vou me exilar aqui. Então, muita gente acha que o Eduardo Bolsonaro tem o dedo na elaboração desse pacote de sanções contra Moraes. E aí é óbvio que se o Eduardo Bolsonaro volta para o Brasil, o Eduardo Bolsonaro seria retalhado pelo Alexandre de Moraes. Imagina, sanciona o Alexandre de Moraes por algo que o Eduardo participou e é por óbvio que o Alexandre de Moraes ia partir para cima do próprio Eduardo Bolsonaro. Agora, todos já sabem qual seria a novidade. O que não sabem é a articulação por trás disso e como vai funcionar. O texto já está pronto. O texto que impõe as sanções ao Alexandre de Moraes e vai dar 120 dias para que os aliados do Alexandre de Moraes se afastem do Alexandre de Moraes. Trump fez questão de fazer mudanças pontuais. 120 dias seria o tempo para Eduardo voltar, ou seja, o mandato fica ainda do Eduardo Bolsonaro por 120 dias, que pode reassumir a qualquer momento. Tá? Ele tem 120 dias para voltar. Então, 120 dias é o tempo para o Eduardo voltar. Os Estados Unidos apostam na debandada de aliados do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Aqui o Von Serran chama de Xerxes, né? Eu também aposto nisso. A proposta do IR foi entregue como meio de dispersar a polêmica, mas não funcionou. Nesse meio termo, né, o Lula anunciou uma proposta populista, tá? Cara, eu sou totalmente contrário a imposto. E tudo que fala vai reduzir imposto, eu apoio. Só que o governo está mentindo, ele não vai reduzir imposto. Ele vai trocar, né? Não, eu vou fazer uma medida populista aqui, eu estou pagando a conta para 2026, mas eu vou arrumar um jeito de enfiar mais imposto no lombo de outras pessoas, das pessoas de outra forma. Então ele não está resolvendo problema. Se ele quer resolver problema, é reduzindo gasto do governo. O Capelli ligou para ministros do Supremo, que disseram que não vão recuar. Se os ministros entenderam que a resposta dada deveria ser essa, é porque a informação não é simples boato ou fake news. Realmente as sanções chegarão e chegarão com força, né? Com força contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E os ministros disseram que não vão recuar. Ah, meu amigo, eu já comprei a pipoca, né? Eu já reservei aqui, eu comprei até uma televisão maior para colocar na sala de casa, assim, para acompanhar os noticiários de primeira mão, né? Eu quero ver o que vai dar a hora que as sanções chegarem, né? A gente ainda tem muita coisa até 2026 para acompanhar, né? Essa série aqui quase que infindável aqui, né? Mas a gente vai acompanhar tudo. Vamos lá, enquanto isso, a única pauta do governo Lula é atacar o Bolsonaro. E a percepção, segundo uma pesquisa do IPEC, de que Bolsonaro é um perseguido político está crescendo cada vez mais. Porque o Lula não faz nada. A única coisa que ele faz é atacar o Bolsonaro. Então, a percepção de que ele é um perseguido político está crescendo, né? E aí, agora, o Lula já está prontinho para cair. Vem cá, você acredita mesmo que a gente vive numa democracia? De que é o povo que define se o presidente vai ficar ou não? Não é o povo, é o mercado. E o mercado? O mercado tá tão arrependido, tá? Matéria do Metrópolis. Quaest. 88% do mercado avaliam Lula como negativo e 4% como positivo. Eu só fico tentando descobrir quem que é esses 4% dos positivos. Tem 4% de gente que tem contrato com o governo para falar que ele é positivo? Que ganhou Rouanet ou alguma coisa assim do mercado? Né? Porque não faz sentido. Quem que é esses 4? É muito, né? Tinha que ser 0. Mas enfim, segundo essa matéria do Metrópolis, o mercado quer a cabeça do Lula a qualquer momento. E a gente já sabe quem vai ser o próximo presidente. Responde para mim. Eu queria que você me respondesse, tá? Antes de que eu traga a matéria com a resposta. Quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Se você respondeu Bolsonaro, provavelmente você errou. Agora, se você respondeu Tarcísio de Freitas, é bem provável que você acertou. Já está definido. Para 93% do mercado, Tarcísio é o nome mais forte para a direita em 2026.
2026. O mercado se arrependeu amargamente de ter feito a carta pela democracia, e o mercado já viu que a democracia no Brasil não existe, né? Essa democracia que eles disseram que existia no Brasil virou balela, né? E aí o mercado já definiu. Tá com Kassab. O Tarcísio é fluido o suficiente de subir no palanque com o Bolsonaro e pedir a anistia dos presos do 8 de janeiro e fazer críticas ao Lula. No mesmo tempo, ele sobe no palanque com o Lula e agradece o Lula pelo que ele está fazendo pelo Brasil. Ao mesmo tempo que ele está com o Kassab e aparece aos abraços com o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ou seja, o Tarcísio é um centro-direita. E o Tarcísio é o típico centrão, né? Que vai onde tiver que ir, ele vai. É isso que o mercado quer hoje. É isso que o mercado quer. Ele não quer o cara de direita que vai bater de frente, que vai criar conflitos igual o Bolsonaro fazia. O mercado não quer o cara de esquerda mais, porque o Lula vai matar o hospedeiro e o parasita não gosta disso. E no final das contas, o Tarcísio será um presidente. Não acho ruim, não, tá? Sinceramente, assim, não que eu não tenha me decepcionado com o Tarcísio, mas entre Tarcísio e Lula, meu amigo, sou 100 vezes mais Tarcísio. Me falta, no olhar do Tarcísio, pulso para algumas coisas, né? O Tarcísio é o tipo de cara que vai recuar sempre que chegar uma pressão maior, ele vai recuar. É o tipo de cara que chega e, olha, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu queria pôr câmera, não queria pôr câmera nos policiais, eu falei que ia defender os policiais, mas o STF me puxou a orelha, então eu tava errado, peço desculpa, perdão, STF. Eu já queria um cara mais caiado, né? Falou, quer saber? Danem-se vocês, pra mim aqui, os meus policiais eu defendo. Por exemplo, uma pauta como essa aqui deveria ser obrigação do Tarcísio defender. A criminalidade em São Paulo continua alta. A gente tá vendo vídeo toda hora de gente sendo assassinada durante o dia para roubar um celularzinho. É o efeito do governo Lula? É o efeito do governo Lula. É o efeito das decisões, das interferências do judiciário também? Também é. Mas o Tarcísio meio que tá patinando nisso aí, né? Olha só, deputados querem pena de morte para assassinos de policiais. Pois é, um projeto de lei foi apresentado e esse projeto de lei que está já na Comissão de Segurança Pública foi proposto pelo Sargento Gonçalves, que é do PL do Rio Grande do Norte. Parabéns para o Sargento Gonçalves. Ele diz que o assassino doloso de policial tem que morrer. Mas não pode. Meu Deus, eu aprendi que pena de morte é cláusula pétrea, Sandro. Que deputado burro esse, né? Não, meu amigo. Você está errado, tá? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele estabelece ali as cláusulas pétreas. Pena de morte não está aqui, não. Não, mas o direito à vida está previsto na Constituição no artigo 5º. Meu amigo. Em caso de guerra declarada, a própria Constituição prevê a pena de morte no Brasil. Então, não é cláusula pétrea. E, no caso, se for considerado uma guerra do crime contra os policiais, pena de morte. Tá certinho, bem fundamentado, tá errado não. Deixa, né, como se diz aqui no Goiás, deixa o pau cair a folha. Tá certinho, tá? Não tá nem um pouco errado nesse sentido não, tá? Então, pode acontecer, sim, né, uma mudança legislativa nesse sentido, implicando aí uma possível pena de morte para policiais. Uma bandeira que eu acho sim que o Tarcísio de Freitas deveria levantar. Era uma coisa que o Tarcísio de Freitas deveria abraçar, partir para cima, né? E levantar essas bandeiras como eu acho que o próprio Caiado levanta. Não, eu nunca menti para vocês, né? De que eu tenho preferências aqui ao Caiado, até porque não era para ser diferente, tá? Eu sei que muita gente não gosta, mas no Goiás, eu sou goiano, tá? Ou melhor, eu vou falar bonitinho para você não ficar chateado comigo. Em Goiás, vou colocar a preposição adequada. Em Goiás, 85% da população apoia o Caiado. Resumindo, só tem 15% de esquerdista deslocado aqui no Goiás, tá? Então, sim, eu acho que as medidas... eu me sinto seguro em Goiás.
E olha que eu conheço muito bem, amo São Paulo de paixão. Eu sou paulista, né? Porque eu nasci de novo. Foi lá que eu salvei minha vida, né? Fui pra UTI, quase morri. Então, eu me considero mineiro, goiano e paulista. Então, mas a segurança deixa a desejar, até porque é um foco muito grande lá também, né? Em São Paulo, tudo. Mas, enfim. Sobre esse tipo de coisa que o Tarcísio tem que se posicionar mais. Olha outro exemplo. PGS manifesta sobre o decreto que privatiza a gestão nas escolas em São Paulo. O cara tem boa vontade. O projeto do Tarcísio de privatizar a gestão das escolas é maravilhoso. Por mim, privatiza tudo. Eu odeio o Estado. Eu acho o Estado o pior câncer. Não é bem assim, não sou tão radical. Tá? Mas eu acho que o Estado não pode gerir um monte de coisa. O Estado gerindo a educação é ruim. O Estado gerindo empresas de infraestrutura é ruim. O Estado tendo empresas é ruim. Privatiza tudo. O Estado, para mim, tem que ter a segurança e aliado com o privado. Pera aí. Vamos dizer o seguinte. O Estado tem a obrigação de garantir a sua segurança aí na sua cidade. Mas nem aparece policial e sua cidade tá uma porcaria. Libera a arma pro cidadão de bem, deixa o cidadão de bem atuar. Deixa o cidadão, né? Deixa o prefeito instituir ali uma polícia municipal para atuar. Uma polícia pesada. Falar, aqui bandido não se cria. Pois é, isso tem que acontecer. E o Tarcísio precisa, né, se impor mais, né? Ser mais duro. E não é o que vai acontecer, né? Não é o que vai acontecer. Pelo menos a gente percebe isso, tá bom? Mas ainda apoia o Tarcísio. Ainda apoia o Tarcísio. Se é o nome que tem que ser pela direita, é o nome que nós vamos apoiar, tá bom? Abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo editorial.